Quando você cresce e volta para a casa da família, descobre que alguns móveis continuam vivos, mesmo depois que as pessoas se vão. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Henrique, e hoje eu vou abrir para vocês uma lembrança que ainda dói, porque toda vez que fecho os olhos, eu volto para a sala da casa onde passei a maior parte da minha infância e onde aprendi que a rotina simples também pode guardar mistérios que não se apagam. Meu avô era um homem quieto, daqueles que falavam pouco, mas estavam sempre presentes. Lembro dele sentado na cadeira de balanço logo cedo, com o jornal aberto nas mãos e uma xícara de café no braço da cadeira. O som do ranger da madeira era parte do dia a dia, como o canto do galo ou o barulho das panelas na cozinha. A casa da minha avó era simples. O piso de cimento batido, a mesa grande de madeira na cozinha, a cristaleira com os copos que ninguém podia tocar, e na sala ficava a cadeira de balanço que parecia ter sido feita sob medida para ele. Sempre que chegávamos de manhã, encontrávamos meu avô ali, mexendo devagar no jornal, balançando sem pressa, com o olhar perdido para o quintal. Às vezes, ele chamava a gente para perto e começava a contar histórias antigas. Falava de quando trabalhava na roça, de quando conheceu minha avó, de quando ajudou a erguer a própria casa. E nós ficávamos sentados no chão ouvindo, como se fosse um livro aberto. Minha avó passava servindo café e dizendo que ele não largava aquela cadeira nem para almoçar. E era verdade. Ele parecia parte dela. A madeira escura já estava gasta nos braços, de tanto ele apoiar os cotovelos, e até o assento tinha a marca do corpo dele. Quando anoitecia, era o mesmo ritual. Ele voltava para a cadeira de balanço, às vezes em silêncio, outras vezes puxava um canto baixinho que só ele conhecia. E eu adormecia no colchão da sala, ouvindo o som repetido da madeira rangendo. Aquele ranger ficou marcado em mim, como se fosse a música da minha infância. Mas a vida não é feita só de rotina, porque um dia meu avô adoeceu. Primeiro, foram os passos que ficaram mais lentos. Depois, as histórias que pararam de ser contadas. E por fim, a cadeira de balanço que ficou vazia. Lembro do dia do enterro, da sensação estranha de voltar para a sala e ver a cadeira parada, sem movimento. Foi a primeira vez que percebi o peso do silêncio, porque parecia que a casa toda prendia a respiração naquele canto. Ninguém quis mais sentar na cadeira depois da morte dele. Minha avó dizia que era falta de respeito, como se aquele espaço tivesse sido dele para sempre, e nós respeitamos. Passávamos pela sala, olhamos de relance, mas não nos aproximávamos. O tempo passou, os netos cresceram, cada um seguiu seu caminho. Mas dentro de mim, aquela cadeira continuou sendo um símbolo do meu avô, da sua presença e da rotina que formou a base da minha infância. Cada vez que eu lembrava daquela casa, lembrava também do ranger da madeira e do jeito que ele parecia balançar devagar, como se nunca tivesse pressa. Depois que meu avô se foi, a casa pareceu encolher, porque cada canto lembrava ele, e principalmente a sala, onde a cadeira de balanço permanecia parada como um corpo sem vida. Ninguém ousava encostar nela. Minha avó passava pela sala todos os dias, mas desviava o olhar. Era como se a presença dele ainda estivesse ali, e qualquer movimento quebrasse esse respeito silencioso. O tempo correu. Eu cresci, comecei a estudar fora e passei anos sem voltar para aquela casa. Quando finalmente voltei, já era adulto e encontrei minha avó mais fraca, andando devagar, mas firme como sempre, e a casa igual a como eu lembrava. Cada móvel no lugar, a mesa da cozinha, as cortinas desbotadas e na sala, lá estava a cadeira, parada, coberta por uma fina camada de pó, mas intacta, como se ninguém tivesse coragem de tocá-la. Sentei no sofá e fiquei olhando para aquele canto por longos minutos, lembrando de como era cheio de vida quando meu avô estava ali. Parecia que a cadeira carregava não só o peso dele, mas toda a memória da família. À noite me acomodei no quarto dos fundos, mas o sono demorava a chegar, porque cada estalo da casa antiga
Me fazia recordar de quando criança. Por volta da meia-noite, ouvi um barulho baixo que me fez prender a respiração. Era o mesmo som da madeira rangendo, um ranger lento e contínuo, como se alguém balançasse de leve. Pensei que fosse impressão. Tentei ignorar, mas o som continuou ritmado, subindo e descendo, até que não tive dúvida. Não era madeira estalando. Era a cadeira de balanço se movendo no meio da escuridão. Não criei coragem de sair do quarto. Fiquei deitado, olhando para o teto com o coração disparado, até que depois de alguns minutos o silêncio voltou e consegui dormir. De manhã, perguntei à minha avó se ela tinha levantado na madrugada. Ela respondeu que não, que mal conseguia sair da cama e que dormia pesado por causa dos remédios. Não insisti, mas fiquei com aquilo na cabeça. No segundo dia, fiquei na sala até mais tarde, lendo um caderno velho de anotações, e por volta da mesma hora ouvi de novo o ranger da madeira. Olhei diretamente para a cadeira e vi que ela balançava devagar, mesmo sem ninguém sentado. Meus olhos encheram de lágrimas, porque naquele instante a lembrança do meu avô voltou inteira, como se ele tivesse acabado de sair para tomar café e deixado a cadeira se mexendo sozinha. Respirei fundo e fechei os olhos. Não sabia se tinha medo ou consolo, mas senti que não era imaginação, porque o movimento era real, ritmado, como sempre fora. Me levantei devagar e me aproximei. A cadeira balançava com suavidade até parar. Quando toquei no braço de madeira, senti um calor leve, como se ainda houvesse vida ali. Recuei sem entender e fiquei em silêncio no sofá até amanhecer. Não falei nada para minha avó, porque ela já estava frágil demais. Mas dentro de mim crescia a certeza de que a rotina que tinha marcado minha infância ainda continuava acontecendo, de alguma forma escondida da vista dos outros, naquela casa antiga. Cada noite eu esperava deitado, ouvindo os sons da madrugada, e cada vez ficava mais claro que a cadeira não tinha parado junto com a vida do meu avô. Parecia que continuava balançando, fiel ao costume que ele nunca deixou de lado. Na terceira noite, eu já sabia que não era coincidência nem ilusão, porque a cada madrugada o som do ranger voltava, sempre do mesmo jeito, ritmado, constante, como se fosse a rotina viva de alguém que não aceitava ser esquecida. Dessa vez não fugi. Fiquei sentado na sala com a lamparina acesa, olhando diretamente para a cadeira. O relógio da parede marcou meia-noite e alguns minutos depois, o barulho começou baixo. A madeira rangendo suave e, de repente, a cadeira se moveu sozinha, balançando para frente e para trás lentamente. Eu segurei a lamparina com força e senti o coração disparar, mas ao invés de medo, o que tomou conta de mim foi uma sensação de estar revivendo a infância diante dos meus olhos. Era como se meu avô tivesse acabado de se sentar ali de novo. O movimento não era brusco, era sereno, do jeito que ele sempre balançava quando lia jornal ou contava histórias. Fiquei hipnotizado, observando sem coragem de me aproximar, até que lágrimas escorreram pelo meu rosto, porque parecia que o tempo não tinha passado, parecia que ele nunca tinha ido embora. A cadeira continuou balançando por longos minutos, até que foi parando devagar, até ficar imóvel. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia preencher toda a sala. Fechei os olhos, respirei fundo e entendi que aquilo não era uma assombração. Era a lembrança da rotina que se recusava a morrer. Era o vínculo de uma vida inteira impregnado na madeira de um móvel simples. Como se a presença dele tivesse escolhido permanecer ali para que a família nunca esquecesse. Naquela madrugada não tentei dormir. Fiquei sentado, olhando para a cadeira, esperando que ela se movesse de novo. Mas não aconteceu. Quando o dia nasceu, a luz do sol entrou pela janela e a sala parecia comum, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo tinha mudado.
porque entendi que aquela cadeira não era só madeira, era memória viva, era a continuação de alguém que tinha marcado todos nós. Na manhã seguinte, antes de ir embora, abracei minha avó e fiquei em silêncio. Não contei nada, porque sabia que o coração dela não aguentaria ouvir. Só olhei para a cadeira uma última vez e senti que meu avô ainda estava lá, balançando no seu silêncio sereno. Desde aquele dia, cada vez que escuto o som de madeira rangendo em qualquer lugar do mundo, meu pensamento volta para aquela sala antiga e para a certeza de que alguns móveis guardam mais do que lembranças. Eles guardam presenças que não aceitam desaparecer. E até hoje, quando fecho os olhos e lembro do balanço da cadeira, sinto a paz e a tristeza misturadas no peito, como se meu avô ainda estivesse dizendo, sem palavras, que nunca nos deixou. Se ficou até o final comigo, já inscreva-se no canal e se você ainda não viu os nossos 2 últimos relatos, clica aí do lado, tá aparecendo na tela agora, são histórias fortes e a playlist com todos os vídeos também tá aqui no canal, é só escolher e seguir com a gente.